esse microfone pra começar. Ai, gente, peraí. Deixa eu testar aqui. Meu Deus. É bem mais difícil do que parece, gente. Esse negócio de posicionar a câmera. Tô me virando nos 30. Depois eu conto como que eu fiz pra conseguir isso. Ai, meu Deus, a geladeira aparecendo. Vai começar. Mal sabe as pessoas os utensílios que você usa para você conseguir posicionar uma câmera. Isso aqui é uma tampa de um pote que eu tentei aqui, mas não deu muito certo não. Depois, se eu contar para vocês como é que eu fiz para posicionar a câmera assim, depois eu mostro. Então vamos lá. Boa tarde, pessoal! Finalmente, como prometido, tô aqui para gravar um vídeo, o tão falado vídeo da semana, que é a respeito de transtorno de ansiedade, que é um assunto que eu acho bastante importante, né, de grande relevância, muito sério. E depois de inúmeras tentativas de posicionar a câmera, de tentar arrumar um ângulo legal, um lugar legal, tô na cozinha da minha casa. Até em um dos erros vocês vão ver que aparece a geladeira, ficou bem engraçado, mas enfim, faz parte. Bom, então eu nem sei por onde começar, eu confesso que eu achei que até ia ser mais fácil, mas vamos lá, a gente tá aqui para falar disso e desde já eu espero que ao longo desse vídeo tudo que for falado possa te ajudar de alguma forma, especialmente para as pessoas que não têm conhecimento nenhum a respeito do assunto, ou mesmo para as pessoas que também, como eu, vivenciam essa experiência de ser um portador de transtorno de ansiedade. Bom, eu queria começar falando inicialmente que o que eu vou falar aqui, gente, nada mais é do que a minha experiência, com a doença, com o problema. Não estou aqui para falar como especialista, até porque eu não tenho esse conhecimento, e eu nem poderia falar de algo tão sério não tendo o conhecimento adequado para falar. Então, assim, eu vou falar da minha experiência, da minha vivência com isso, de algumas coisas que eu sei, que eu aprendi ao longo do meu tratamento e algumas coisas também, a gente tem muita coisa disponível na internet, mas eu sempre costumo dizer que a gente precisa ter muito cuidado, com relação ao que a gente pesquisa na internet, buscar sempre fontes confiáveis, eu falo confrontar as informações, se você lê alguma coisa num artigo, de repente buscar de uma outra fonte, para não ter risco de você se confundir, independente do que seja o tipo de informação que você precise pesquisar, seja sobre saúde, seja sobre política, seja sobre até mesmo notícias, Hoje em dia a gente vê muito essa questão de fake news. Então, e eu falo que quando se trata de saúde, eu acho que a gente tem que ter um cuidado a mais ainda, Até porque eu costumo brincar que dependendo do que você jogar no Google lá, de como você fazer a sua pesquisa, ou você vai descobrir que você vai morrer, ou você vai descobrir que você tá grávida, Então, é por isso que eu falo que a gente tem que pisar em ovos quando se trata de você buscar informação na internet. E acima de tudo, quando se trata desse assunto que eu vou falar especificamente, é importante você conversar com um especialista, com um profissional da área da saúde mental, a respeito de qualquer dúvida que você possa ter. Para a gente evitar qualquer problema, qualquer situação de automedicação, que eu acho que é um risco, muito grande. Conheço pessoas amigos que já compartilharam comigo que tinham dificuldade para dormir, que se automedicavam, com aqueles remédiozinhos populares, que, a gente conhece, os famosos calmantes aí, os AN da vida, e os terminados em AN que eu falo. E então eu acho muito perigoso, essa situação. Então, antes de você tomar como verdade o que eu vou expor aqui,
eu quero que você entenda que você tenha total responsabilidade, assim como eu tô tendo responsabilidade de expor isso, de entender que essa é a minha experiência, a minha vivência, e que hoje eu sou acompanhada por um profissional, né? Então, assim, não me automedico e também não faço nada sem a orientação médica. Beleza, pessoal? Então, rapidamente vou explicar o que é o transtorno de ansiedade. Até eu tô com o computador aqui e eu vou ler, inclusive, isso do site do Dr. Drauzio Varella, né? É drauziovarella.uol.com.br. Como eu falei para vocês, eu acho interessante a gente sempre buscar de uma fonte confiável. E o Dr. Drauzio é uma figura pública, né? É uma pessoa que eu entendo, né? Imagino que ele jamais iria colocar o nome dele. Enfim, tudo bem, alguém pode ter criado um fake news, mas esse é um site dele bastante antigo, que ele fala a respeito de diversos assuntos, e eu vou ler rapidamente para vocês, porque como eu disse, eu não vou falar nada técnico, tá, gente? Eu vou falar a respeito, compartilhar a respeito da minha experiência, mas eu acho importante falar o que é, né, pra gente pelo menos introduzir esse assunto e você entender aí, poder acompanhar a linha de raciocínio, tá? Então, gente, quando a gente fala de transtorno de ansiedade, ele também é conhecido como TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Ele é classificado, né, segundo o manual lá de distúrbios mentais, que isso aí já é da área médica, também não vou comentar muito, mas ele é considerado um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, persistente e de difícil controle, que perdura por 6 meses no mínimo. E como vocês podem ver, acabou de chegar aqui o meu gato, o Tobias, que resolveu vir participar do vídeo nesse exato momento, mas não tem problema, ele deu uma aparecidinha e como ele é tímido, ele já sumiu. Bom, então, o que acontece, gente? Primeiro ponto, a gente precisa entender que quando a gente fala de ansiedade, ansiedade é uma coisa comum no ser humano, tá? Então, esse aspecto, ele pode confundir muitas pessoas, porque... enfim, todo ser humano tem ansiedade, né? É natural você ficar ansioso antes de uma entrevista de emprego, enfim, quando você vai fazer uma viagem, né? Por exemplo, nós mulheres, né, quando a gente está planejando o nosso casamento, que noiva que não fica ansiosa, esperando chegar o dia, enfim, os casais que estão aí, né, vivendo uma gestação, é comum você ter aquela ansiedade para querer saber como que vai ser, né, o rostinho do seu bebê. Então, esse tipo de ansiedade, gente, tem que ser entendido que é uma ansiedade natural. Não se trata, né, de você vivenciar essas situações e você dizer, nossa, eu tenho transtorno de ansiedade. Então, não é nada disso, tá? Então, antes de tudo, a gente precisa entender isso e separar as coisas. Mas o que acontece? A ansiedade, ela se torna um problema na vida de uma pessoa quando ela começa a exceder esses limites, né? Em que sentido eu falo? Por exemplo, quando você começa a perder o sono, quando você começa a ter o sentimento de irritabilidade constante, quando você começa a ter alguns sintomas psicossomáticos, né? Por exemplo, como dor no peito, dores de cabeça, falta de ar, esse tipo de sintoma, tá? Mas até como tá mencionando aqui nesse artigo que eu tô lendo aqui do site do Dr. Drauzio, que perdure, né, por 6 meses no mínimo, porque, como eu falei, a pessoa que tá prestes a se casar, obviamente ela vai ficar com aquela ansiedade, né, que logo chegue o dia, que tudo saia como você planejou, e pode ser que, enfim, que essa ansiedade perdure até o dia de chegar ao seu casamento. Mas eu digo que é algo diferente, né? Eu entendo assim, hoje, depois de experimentar isso na minha vida, eu vejo que você consegue identificar, né? Você consegue diferenciar, né? O que a gente chama de ansiedade natural de uma ansiedade que começa a tomar um caminho mais agressivo na vida de uma pessoa, né? Então, basicamente é isso. Eu acho importante a gente esclarecer, né, definir um pouco, né, dar essa definição para que você não fique aí achando que quando você fica ansioso lá, enfim, né, dentro dessas situações que eu comentei ou até alguma outra em particular, que você pense, nossa, então eu sou uma pessoa, eu tenho transtorno de ansiedade, né, eu sou ansioso. Tem muita gente que é
ansioso, né? E nem por isso ele tem, né? Ele desenvolveu o transtorno de ansiedade, tá? Então acho que é importante a gente esclarecer isso. Bom, e agora eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Como eu descobri que eu tinha transtorno de ansiedade, como foi vivenciar isso e o que eu fiz, né? Como eu resolvi, entre aspas, esse problema e como eu estou hoje, né, diante desse diagnóstico. Bom, então, meu nome é Adriana, tenho 33 anos e eu tenho transtorno de ansiedade. Eu descobri esse problema há cerca de 4 anos, mais precisamente no ano de 2016. Eu conversei com uma amiga psicóloga a respeito de algumas coisas que eu estava sentindo, percebendo, e eu conversei com ela, né, por ela, enfim, ser da área da saúde mental, e resolvi buscar essa orientação sobre o que eu deveria fazer, né, que caminho que eu deveria tomar e como foi para mim. Eu sempre fui uma pessoa bastante enérgica, agitada. Eu costumava dizer que eu era uma pessoa ansiosa, sim, mas até então eu achava que essa ansiedade era essa ansiedade natural, né, que, né, como a gente já comentou aqui. E acho que um grande erro das pessoas é achar que o ansioso é aquela pessoa que quer tudo para ontem, né, até como eu li aqui falando, né, que ele é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou até pela expectativa apreensiva, que é justamente essa coisa de você querer fazer tudo ao mesmo tempo, de muitas vezes você se atropelar, mas enfim, eu sempre tive essa característica, né? Eu sempre tive uma personalidade forte, né, que eu considero uma personalidade difícil, né, eu assumo isso. E mais do que, né, qualquer pessoa para falar disso são as pessoas que convivem comigo, meus pais, meus irmãos, hoje meu esposo, que na época, né, nós ainda, em 2016, né, eu já tinha até me casado, mas enfim, ao longo do meu namoro, de todos os relacionamentos que eu tive, né, amigos com quem eu converso, todo mundo, para quem eu pergunto, até recentemente eu fiz uma experiência falando a respeito dos meus pontos positivos e negativos, e até hoje eu vejo que isso ainda é um pouco evidente em mim, porque todo mundo falou assim, você tem positivo isso, e aí de negativo todo mundo bate na mesma tecla, né, tipo, você é muito brava, você é muito estressada, né, e enfim, isso continua sendo evidente, né, na minha personalidade, mas eu quero, né, dizer para vocês também que não tem a ver com a questão do transtorno de ansiedade, embora a irritabilidade seja sim um dos sintomas, né. E o que acontece? Eu sempre tive essa personalidade, como eu falei pra vocês, e nunca imaginei que eu pudesse ter um problema tão sério assim e que necessitasse de ajuda médica, inclusive. E em 2016, fazia 1 ano que eu tinha me casei em 2015, e eu sempre fui, né, essa pessoa que era muito irritada, né? Essa irritabilidade era uma irritabilidade que até me incomodava, porque pessoas que talvez sejam, né, tenham a mesma personalidade que eu e que venham a desenvolver o transtorno de ansiedade, depois que você descobre, né, você entende muitas coisas, mas na época, enquanto você não sabe, né, quem você é, o que você tem e como tratar e como resolver esse problema, a gente se cobra muito, né? E a gente acaba sofrendo muito mais com isso também, né? Porque muitas vezes você, né, por essa irritabilidade, você trata mal uma pessoa, você acaba respondendo mal para uma pessoa e infelizmente as pessoas que acabam sofrendo junto com você são as que estão mais próximas. E depois você se culpa demais, porque você fala, poxa, por que eu agi assim? Não era pra tanto, enfim, acho que eu podia ter levado mais na esportiva, né? E então, assim, existem os dois lados da moeda, o lado que você acaba agindo na impulsividade, né? E depois o lado dessa cobrança de você se sentir culpado e acabar se sentindo a pior pessoa do mundo, né? Isso acontecia muito comigo. E então, assim, em 2016 eu comecei a sentir a sobrecarga disso sobre mim, né? Então, como eu sempre fui uma pessoa, né, brava, de personalidade forte, eu até então achava que essa irritabilidade era normal, era da minha personalidade, né? É aquela coisa que você até bate na tecla, eu sou assim, né?
às vezes você até sabe, né, eu posso melhorar, né, naquele momento que você tá ali se culpando e tal, mas de repente quando vê aconteceu, né, já foi. Você já falou, já se irritou, já esbravejou e depois você fica, né, só remoendo aquilo, aquela culpa com você. E o que aconteceu? Eu, nesse mesmo ano, em 2016, aliás, antes até, eu cheguei até a ter problemas com pessoas no meu trabalho, né? Eu cheguei a me desentender com 2 colegas de trabalho por coisa muito banal, muito besta, coisa que hoje eu tenho até vergonha de lembrar, mas ao mesmo tempo que eu tenho vergonha, eu vejo, né, como lição, e é por isso que eu tô compartilhando isso aqui. Inclusive, uma das pessoas com quem eu me desentendi, anos depois se tornou meu chefe, né? Então, chefe, se você estiver assistindo aí, já dá um joinha aí no meu vídeo, hein? Obviamente, eu não vou citar nomes e nem nada, né, pra não expor a pessoa, mas foi uma situação muito chata. A gente se desentendeu por uma coisa muito boba, assim, muito besta. Eu acabei sendo super grossa. E graças a Deus depois a gente resolveu isso, né? A gente conversou, eu pedi desculpas, reconheci que, né, que eu tinha, enfim, me excedido, fiquei muito constrangida e aqui já fica, né, uma primeira dica, gente, resolva as coisas, né? Porque como que eu ia imaginar que anos depois essa pessoa ia ser meu chefe? Olha como o mundo dá voltas, né? E graças a Deus a gente tem um relacionamento muito legal. Então assim, eu comecei a observar essas coisas, né? Poxa, eu tive um problema com pessoas do meu trabalho, né? Fora as pessoas mais de perto, né? Meus pais, meus irmãos, né? Meu então namorado, noivo na época, sempre sofrendo essas descargas, né? Sobre eles. E aí, né? Eu tinha momentos que, enfim, que eu ficava refletindo a respeito disso e eu me sentia muito mal, eu chorava muito. E aí essas crises de choro começaram a se estender, né? Teve situações de antes de eu dormir, de eu deitar a cabeça no travesseiro e de eu me sentir muito angustiada, mas assim, uma angústia que não tem explicação, né? Assim, se alguém me perguntasse, poxa, mas me fala o que tá acontecendo, se abre, por que você tá chorando? Eu não sabia dizer por quê, eu só tinha vontade de chorar, e chorava muito. E, enfim, e ao mesmo tempo que eu chorava, aquilo me aliviava, né? E eu falava com Deus nesses momentos e falava, meu Deus, o que é isso que eu tô sentindo, que coisa estranha. E na época eu comecei até a associar isso ao uso do anticoncepcional, né? Porque isso é um outro tema, mas vou fazer um pequeno gancho aqui, porque eu hoje tenho um certo receio com relação ao anticoncepcional, que os profissionais ginecologistas não me ouçam, porque eu sei que eles defendem muito isso. Mas eu hoje não tomo esse medicamento, eu decidi parar, né, por uma escolha minha, porque por toda a situação de ver a carga hormonal e já de escutar várias histórias, eu tive uma amiga próxima que teve coágulo no cérebro, então enfim, toda essa coisa já me assustou muito e eu comecei a associar essas coisas ao anticoncepcional. Eu achava que existia uma sobrecarga hormonal em mim e eu comecei a olhar e pensar, poxa, acho que esse remédio não tá me fazendo bem, tipo, não vou tomar mais. E decidi parar, né? Parei com o medicamento e mesmo parando com o medicamento, esses sintomas que eu já relatei, a irritabilidade, as crises de choro, elas não pararam. E além disso, outros sintomas passaram a acontecer. Então foi onde, digamos assim, inicialmente eu fiz um teste para ver se era anticoncepcional, vi que não era. E aí, nesse segundo momento, quando eu vi que não resolveu o meu problema e que, na verdade, a minha situação parecia estar piorando, então foi onde acendeu um alerta em mim. Eu falei, poxa, não é normal isso, né? Eu acho que, enfim, eu não sei o que é isso, mas não é normal. Eu acho que eu preciso buscar uma ajuda, eu preciso descobrir o que é isso e tratar o mais rápido possível, porque tá me fazendo muito mal.